Olá, estamos ao vivo. Esses são os painéis Smart Breeders, uma série de programas criado para levar muito conteúdo, muita informação para você que ainda não entende ou quer conhecer um pouco mais da revolução digital no agro. Esse é o nosso terceiro programa. A gente começou na segunda-feira falando sobre a revolução no agro, muito além do Big Data, a gente teve a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o fundador e CEO da Smart Breeder, o Éder Giliotti, onde a gente pôde conversar muito sobre como a Smart Breeder participa desse processo de revolução no agro. Também recebemos o Fernando Henrique, representante ali da Fermentec, que também falou um pouquinho dessa revolução biotecnológica. Enfim, foi um programa assim, muito rico, onde a gente pôde discutir quais são as dificuldades do produtor entender a importância dessa revolução, quais as dificuldades para as empresas, como se geram os produtos. E no segundo dia a gente também recebeu outros convidados, teve o Donovan aqui da Smart Breeder, teve o Fábio da Agrorobótica, tivemos também... Agora eu esqueci o nome dele. Perdão, Daniel. Daniel, isso, obrigado. O Daniel. E a gente pôde conversar muito ali sobre as tecnologias disruptivas e como é que elas impactam no dia a dia do agro. Hoje a gente vai falar um pouquinho, será que vale a pena investir em tecnologia? Se a gente falou tanto dela, vale a pena? Como que se mensura? E para isso eu tenho 3 convidados, um deles está aqui, o Felipe Nini, que me ajudou, ele é diretor financeiro da Smart Breeder. Temos também, direto de Piracicaba, o João Rosa, mais conhecido como Botão, ele que é diretor de projetos do PSEG, e também o Ricardo Benzos, diretor de marketing do CTC. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, muito obrigado por terem aceitado esse convite, começando por você, Felipe. Imagina, prazer estar aqui. Obrigado você, Ala, por estar contribuindo aí com essa jornada de painéis que a gente tem feito, né? Eu acho que está sendo uma semana muito interessante. Também queria agradecer aí a presença, né, do João e do Ricardo, que tem muito a contribuir aí para esse painel. E eu quero começar perguntando para o João. João, quando a gente fala de tecnologia, se eu falar de máquina, ela é mais fácil de se mensurar. Então eu sei quanto custa um motor de um trator, eu sei quanto custa um pneu. Se a gente falar de máquinas dentro de uma colhedeira, por exemplo, eu sei quanto ela pode colher, o quanto custa cada coisa. Ele é mais mensurável. E como que a gente faz para avaliar o retorno de investimento em tecnologias estruturantes? Você que já está há um longo tempo trabalhando com isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Felipe, Ricardo, Alan aí, todos os nossos espectadores aí que acompanham. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder fazer parte de um momento tão importante para a Smart Breeder. Eu tenho acompanhado os painéis aí desde o início, tá? Estão discussões muito bacanas. Eu faço parte aí do PSEG de projetos e a gente trabalha com informação e relacionamento, né, com usinas, produtores, e essa é uma temática que nós somos constantemente demandados, né? Como eu consigo mostrar para o meu cliente, independente dele seja quem for, né, como mensurar os benefícios da minha tecnologia, que muitas vezes são tangíveis, né, como você colocou, Alan, e outros intangíveis. E aí o que eu gosto de dizer é que isso depende muito da maturidade do seu cliente. O que eu quero dizer com isso, né? O setor escuroenergético, acho que uma palavra, né, que define ele pode ser a amplitude, seja em questões de produtividade, seja em questões de gestão, seja questão de governança, né? Nós temos empresas com governança e outras de cunho mais familiar. Então, essa avaliação, né, de como mostrar essa métrica depende muito do nível de maturidade, ou como eu posso dizer assim, do estilo da empresa. Usinas ou produtores que já têm um nível de governança mais estabelecido, você consegue fazer essa justificativa, muitas vezes utilizando um DPL ou retorno sobre o investimento, que é o mais comum. Tá? Agora, outras, a depender do nível de maturidade, vai mais ali no convencimento do próprio dono mesmo. Tá? Entendi. Então quer dizer que, e no caso de um pequeno produtor que ainda não está acostumado, isso também é da mesma forma ou é um pouco diferente? Olha, se tem um comportamento que não só o produtor de cana, mas o produtor rural
como um todo ele tem, é o comportamento de Tomé. Qual que é o comportamento de Tomé? É ver para quê? E geralmente você precisa de um vizinho ou de estudos de casos bem-sucedido para que ele consiga se convencer da tecnologia, cara. Então, aqueles produtores que, apesar de ser produtor e a governança ser ali até, de certa forma, familiar, alguns deles já estão um pouco mais adeptos e conseguem assimilar essa tecnologia. Alguns outros vão precisar aí daquele ver para quê mesmo, né? E trabalhar aí com referências, estudos de caso. É por isso que nas regiões, geralmente, tem aqueles produtores, né, que puxam uma certa tendência. É dessa forma que eu consigo aí imaginar um pouquinho, até direcionar um pouco o mapeamento dos investimentos. Muito bem. Ricardo, quando a gente fala de biotecnologia, e a gente está falando ali da década de 80, 90, com o surgimento, né, de novas variedades, como que a gente faz para identificar esse retorno de investimento? Porque inicialmente vocês não vendiam a variedade. E aí, em que momento vocês enxergaram que isso é possível? Era possível agora precificar? Era possível mostrar esse valor para o produtor? Obrigado aí pela oportunidade de participar desse painel. Nós que agradecemos. Alain, Felipe, Otão, equipe da Smart Breeder, comemorando 12 anos aí, parabéns. O CTC comemora 51 anos, inovando. Então nós estamos um pouquinho na frente de vocês, estamos mais maduros, vamos dizer assim. Mas não deixamos de inovar. Muito bem. Você nos pergunta o que para nós é inovação e de que forma a gente desenvolve novas tecnologias. Nós prestamos atenção para alguns critérios que eu queria elaborar com vocês agora, gastar aí uns 2, 3 minutos nisso. Nós temos uma área de inteligência que emite um relatório chamado Boletim da Safra, que é baseado num banco de dados de 156 usinas e alguns fornecedores. Quando a gente olha os resultados de cada usina, de cada região, de cada variedade, nós percebemos que existe uma dispersão muito grande. Ou seja, você tem usinas, fornecedores num resultado de produtividade maior e você tem outros que estão num patamar menor. E a pergunta é, se o pacote tecnológico está disponível, está democratizado para todos, por que existe essa diferença? Então, nós aqui no CTC estamos constantemente avaliando isso para que a gente traga tecnologias para o mercado, variedades, eventos transgênicos incorporados nas nossas variedades, que funcionem de uma forma mais capilarizada, que deem resultado para os diversos perfis de produtores. Mas, Ricardo, em que momento vocês conseguiram precificar isso? Vocês conseguiram mostrar para o produtor qual era o valor dessas variedades? Nós tínhamos um grupo de variedades que foram registradas e outras variedades que, no correr do tempo, foram lançadas, especificamente a série 9000. Nós olhamos as vantagens dessas variedades perante as outras opções que o produtor tinha. A nossa precificação ela é baseada num comparativo de outras alternativas que a usina ou o fornecedor tem. Então, nós precificamos baseado nessa vantagem, que corresponde a ganhos de produtividade. Nós olhamos a produtividade incremental em todos os ambientes de produção e nós observamos também esse comportamento de diferença entre usinas para tentar entender
com que rapidez, com que velocidade os clientes, sejam usinas ou fornecedores, vão adotar os nossos produtos, vão plantar e vão multiplicar numa velocidade rápida, que é isso que nos interessa, porque quanto maior for o share de cultivares CTC de uso de variedades modernas, melhor o ganho para o setor, melhor a riqueza que a gente vai gerar para todos. Muito bem. Para você que está nos assistindo ao vivo, eu quero lembrar que se você quiser acompanhar, conferir os programas que já passaram, no link aqui no YouTube você vai ter todos os canais da Smart Breeder, onde você vai encontrar esse conteúdo e vai poder também reassistir, encaminhar para alguém. Aproveita, já que você está lá, curte a página, se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho, porque não só esse conteúdo, mas outros que virão, vocês terão acesso. E também nas redes sociais da empresa são feitos muitas postagens, mostrando muito conteúdo, muita informação, que é esse o intuito desses painéis. Agora, Felipe, a gente falou ali de duas tecnologias que são tangíveis, né? A gente está falando da estruturante, de repente da máquina, de um equipamento, da biotecnológica, que são as variedades. Quando a gente fala do digital, como isso acontece? Então, só para contextualizar, acho que é importante a gente falar um pouquinho dessas evoluções breve aqui, né? Então, a gente teve uma primeira onda de mecanização na agricultura muito grande, onde investiu em maquinários, né? Você tem colheitadeiras, né? Tem pulverizadoras, você tem tratores. Depois a gente veio numa outra onda, que foi toda a onda de inseticida, né? De produtos, de insumos, né? Para aumentar a produtividade. Tudo isso é tecnologia, né? Então a gente não está falando de outra coisa a não ser tecnologia. E depois teve a revolução biotecnológica, que o Ricardo já trouxe aí, né? Com as variedades, né? Dos cultivares, das canas, né? Para trazer benefício aí tecnológico para o produtor. E agora a gente está no momento de um desafio, né, da era digital. Mas é importante, né, estou só colocando isso porque o agricultor, por natureza, ele é um investidor nato, né? Por mais que tenha ali, né, diferentes níveis, a gente sabe que ele de fato é investidor porque ele assume o risco, né? Para ele cultivar, para ele plantar, ele já está assumindo um risco prévio, então ele entende de investimento, né? E eu acho que é um papel muito importante nosso, como levar isso e como demonstrar que a tecnologia que a gente tem, no caso da Smart Breeder, né, que faz parte dessa evolução digital, pode gerar valor para ele, né? Então, e por ser uma tecnologia, quando a gente fala do digital, a gente está falando em duas camadas praticamente, né? Até foi legal que o pessoal discutiu bastante isso ontem no painel. A gente tem uma camada que é a camada de digitalização de fato, ou seja, tudo que é offline está no online. Então tinha uma cadernetinha, agora não tem mais, ele já está colocando isso num tablet. As máquinas que não estavam conectadas passaram a ser conectadas, né? E aí quando a gente, para fazer uma gestão dessa forma toda, o que vai ser o diferencial? Vai ser a camada de inteligência de fato, que é pegar esses dados, transformar isso em inteligência e trazer a recomendação assertiva ali para o dia a dia do campo, né? Então, como é uma esfera ampla, a gente tem que ter assim, uma preocupação muito grande que isso envolve a cultura da empresa, né? O agricultor, como uma série geral, tem que estar preparado para receber isso, né, em termos de cultura, e aí tem que ter um ambiente favorável para isso. Acho que a liderança, quando a gente fala de usina, né, ela tem que também trazer o engajamento dessa tecnologia para ser absorvida aí em todo o contexto da operação, né? E aí, principalmente, as pessoas, né, que é o que fazem a diferença no dia a dia de uma empresa ou no campo, né? E aí amanhã também vai ter um painel falando do Profissional 4.0, então eu acho que vai ser bem bacana discutir esse assunto. Então, como permeia toda essa operação, é um assunto um pouco mais complexo. Mas no final, assim, e qual que é a empresa, o que a empresa de tecnologia tem que levar de valor, né? O que ela tem que fazer para conseguir demonstrar isso? A gente fala do skin in the game, né? Que é a pele no jogo, né? A empresa tem que estar junto com o produtor, né? Não é simplesmente jogar tudo isso para ele e deixar com que ele se resolva. Então, a gente enxerga que para facilitar isso para o produtor, ele tem que ter empresas parceiras de tecnologia, né? Que esteja no dia a dia construindo essa revolução ao lado do produtor e não simplesmente transferindo as responsabilidades simplesmente para ele, porque conforme eu disse,
O produtor, ele é um investidor nato, ele sabe medir o retorno. E, Felipe, você tocou num ponto importante que a gente abordou nos painéis anteriores, que foi essa questão de cultura. A Smart Breeder, com 12 anos de mercado, como é que ela tem feito para ajudar esse produtor que ainda não tem esse contato com essa tecnologia, implementar essa cultura e tirar o melhor proveito da tecnologia que ele está investindo, né? O Éder, no primeiro painel, falou muito sobre isso, né? Ele tem que estar junto com o produtor, com a empresa, para ele tirar o melhor proveito do que ele está investindo. Para ser um investimento que ele aproveite cada centavo, né? Eu lembrei agora como o Éder tinha colocado. Então, como é que vocês têm feito para essa cultura entrar dentro do produtor que ainda não tem esse contato no conhecimento dessa área? Perfeito. Ontem foi debatido muito a questão da tecnologia em si, né? E aí, obviamente, tem que ter um conhecimento profundo daquilo que você faz. A gente está resolvendo um problema que é um problema da agricultura, então a gente tem pessoas que são capazes de entender isso e conseguir ajudar a resolver. Então, eu acho que assim, ter um time preparado, que entenda do negócio, né, e do problema, da dor do produtor para ajudar a resolver, eu acho que é um dos pontos fundamentais. E o resto que a gente está tudo ligado à entrega. Né? Então, a gente está falando de fato, ter um atendimento ao cliente, né, com constância, com sustentável, ter um programa de capacitação, que é o que a Smart Breeder tem, que é o Smart Breeder Academy, para poder preparar esse profissional para estar utilizando a tecnologia. Né? Então, e também trabalhar com os tomadores de decisão, com os diretores, para quê? Para ajudar a identificar qual é a dor que eles têm no dia a dia, ou seja, o que está doendo, qual que é o problema que ele tem. E aí a gente sim trazer todo esse time, esse time e mais a tecnologia para ajudar ele a resolver a dor dele no dia a dia. Tá? Nesse ponto, eu queria entender um pouquinho quando a gente fala dessa questão de tecnologias disruptivas e cultura. Como é que funciona para vocês, Ricardo, no CTC? É mais fácil? Porque a gente sabe que o setor de cana é um setor que já investe em tecnologia, ele tem na sua raiz ali querer investir. Né? Diferente de quando a gente compara o agro, né, como um todo, não acontece muito bem dessa forma. Mas no CTC, como que você vê isso? Eu vejo que o setor que nós estamos inseridos, né, o sucro energético, ele é muito avançado na adoção de tecnologias, né? Especificamente o digital, tem ferramentas também muito avançadas na parte de gestão orçamentária. É um privilégio poder trabalhar com esse perfil de clientes, né? Quando a gente imagina como que as nossas tecnologias vão ser oferecidas, nós temos uma análise. Se a gente colocar alguns números, e eu sei, Alan, que você é jornalista e jornalista gosta de números, né? Hoje, se o setor usasse variedades modernas, né? Produtos novos, né? Genética moderna, ele conseguiria sair de próximo de 10 toneladas por hectare de média de produtividade na região Centro-Sul para 12,1 toneladas. Se você multiplicar isso por mais de 6,7 milhões de hectares aí, de área cultivada, né, especificamente, você imagina o valor e a riqueza que isso pode gerar. Então, para nós que estamos inseridos na parte de variedades e biotecnologia, nós somos sempre a primeira área de curiosidade, a primeira área de maior interesse para tentar que a usina tenha interesse de olhar o que nós temos de novidade, que o fornecedor está buscando para melhorar o patamar dele, para ele colocar e posicionar nos ambientes corretos. E com isso, fazer aquele salto de produtividade que é possível com uma genética moderna e com a proteção que a biotecnologia traz para pragas, especificamente a broca, que são as nossas variedades BT. Então, para nós, se a gente fosse colocar alguns números, nós já temos, né, mais de 130 usinas, né, unidades de produção, usando variedades BT.
Então, isso mostra que o setor ele adota a tecnologia e ele é bastante criterioso e exigente nas respostas e no retorno econômico. E nós temos mais de 50 pessoas hoje no campo, prestando conta, apresentando os benefícios, dando assistência técnica, para que esse retorno econômico aconteça quando ele usar as nossas variedades, sejam as convencionais ou as variedades BT. Muito bem. E lembrando que a gente está ao vivo, então se você tem uma dúvida, uma curiosidade e quiser perguntar para qualquer um dos três, você pode acessar qualquer link da Smart Breeder que está na descrição do vídeo aqui no YouTube e pode mandar a sua pergunta. E a gente recebeu uma e é para o Botão. Botão, na empresa que trabalho, tecnologias como essas são vistas como custo e não investimento. Como você sugere que eu possa abordar minha diretoria para olhar para isso como um investimento? Muito bacana. Primeiro, obrigado aí para quem enviou a pergunta. Foi o Marcelo, ele perguntou pelo YouTube, perdão. Um grande abraço para você. É o seguinte, cara, o custo, por essência, ele vai pela essencialidade, né? Se você tem dentro de um processo algo que é essencial e você tira ele, isso aí é um custo. Por exemplo, muda. Não tem como você ter processo de produção de cana se você tirar a muda. Tá? Agora, você pode ter um processo sem ter fertilizante, sem ter defensivo, sem ter, por exemplo, uma tecnologia da Smart Breeder? Tem. Você pode ter processo. Tá? O problema é que a sua produtividade, o seu nível de gestão, ele vai ser abaixo. O que nós temos que justificar é este investimento que eu vou colocar, né? Olha o tema do painel. Se a pena vale. E se a pena vale, ou seja, se o seu esforço vale, ele tem que ser aí demonstrado. Eu queria só pegar um gancho, ela complementando a pergunta, né? O Felipe tratou isso, nos outros painéis a gente tratou também, e eu, de certa forma, mencionei a questão, né, da cultura da empresa, né? Que eu estou num ambiente que, apesar de tecnológico, né, ele tem as amplitudes, empresas que estão mais, que aderem mais à tecnologia, as outras menos. O que eu tenho para falar para você, produtor, usina, etc., que está assistindo? Cara, se você não começar a se mexer no sentido de inovar e aderir à tecnologia, daqui a pouco você está fora do mercado. Eu vou pegar aqui o setor escuro-energético, nós tivemos várias usinas que não tiveram momentos bons financeiros, recuperação judicial e um monte quebraram e o setor ele vem se acumulando. Por quê, cara? Um dos motivos é também essa questão de ficar defasado no tempo por uma série de razões. Então, lembre-se, né? Hoje o que é inovação é a banalidade de amanhã. Nós estamos aqui transmitindo no computador, nós estamos gerenciando o custo por um sistema, por um ERP. Você pode fazer isso via caderneta de papel? Você pode. Provavelmente você vai ficar fora do mercado, porque cada vez mais é exigido eficiência, é exigido desempenho, são exigidos dados para a tomada de decisão. Então, se você, eventualmente, nessa questão de cultura, a minha empresa não está apta para receber inovação, comece a mudar isso. Porque pode ser que não hoje, não amanhã, mas uma hora, talvez, você saia do jogo por essa questão de se acomodar. Nós não podemos colocar isso como uma barreira. Nós temos, na verdade, que procurar sempre aí motivações. Só complementando, no painel de ontem a gente falou sobre isso, né? Inclusive, dá para você começar, mesmo que os seus dados não sejam os melhores, sejam robustos e não estejam tão organizados, né? Exatamente. Cara, ninguém muda 100% do dia para a noite. O importante é você começar a mudar esta cultura de inovação. Se não tem nada, você não precisa instalar 1 milhão de coisas de uma vez só e despender um investimento que eventualmente você não tem. Olha lá na sua carteira de possibilidades o que talvez seja algo que vai resolver sua dor. E aí você vai começando a direcionar os investimentos. Porque é assim que as usinas que estão mais bacanas em nível de gestão fazem. Chegam lá no comitê de investimento, diversas ideias, diversas frentes de iniciativa. E aí vai se direcionando à medida aí que tem um maior retorno, tem um maior VPL e também acaba resolvendo aí a necessidade da empresa. Então, a mensagem é essa. Para com esse negócio aí também de cultura. Porque se você não saiu do jogo agora, você vai sair se você ficar mantendo aí esse comportamento de hoje. Muito bem. E, Felipe, nessa mesma linha, veio aqui uma questão que a gente estava discutindo nos bastidores antes de começar, né? É possível começar sem ter um dinheiro para investir?
É estranha a pergunta, mas assim, é possível? Muito, muito legal essa pergunta, né? Que a dificuldade, obviamente, né? E aí todo momento, muitos momentos que a gente vai conversar com um produtor ou com uma usina, fala, pô, legal, gostei, mas eu não tenho budget, né? Pô, não coloquei no orçamento e tal. E aí, só para ter um número aqui, né? Assim, na média, obviamente que tem usinas que têm mais adeptas à tecnologia, outras menos, mas assim, um número macro aqui no manejo, em insumos, a gente está falando assim, valores acima de R$ 2.000 por hectare de investimento que eles já fazem, né? Para preparo de plantio, preparo de solo, variedades, controle de pragas, controle de daninhas. Então, ele já faz esse investimento. Então, o que é um pouco daquilo que acho que foi o Éder que comentou? Pô, às vezes você consegue tirar um pouco desse valor, que já tem o budget, já tem um pacote tecnológico, e incluir dentro desse pacote tecnológico uma parte do digital, que vai te ajudar a fazer uma operação com excelência, né? E aí a gente está falando de valores muito pequenos mesmo, comparado com esse montante, já dá para fazer um início e já vai trazer um resultado bem significativo. Então, a gente sempre, é lógico que todo mundo tem restrições, as empresas têm prioridades, mas a gente consegue comprovar o valor do digital e consegue trazer o orçamento de outros lugares, né? Para quê? Para que esse pacote tecnológico que ele já adotou, que eu falei aqui em torno de R$ 2.000, um pouco mais, um pouco menos, a gente consiga garantir um maior potencial de retorno em cima desse investimento que ele faz nessas tecnologias usando inteligência, né? Então, e aí, fazendo uma analogia aqui, é quase igual a um seguro, né? Você tem um seguro o quê? Para te garantir que se algo der errado ali, você gasta 3%, 4%, se acontecer alguma coisa no seu carro, você garante o seu bem. Aqui a gente está falando de um seguro estratégico para você potencializar o seu investimento. Então, assim, não tem desculpa, né, para não investir. Obviamente tem que respeitar a maturidade e concordo com o que o João disse, né? Assim, tecnologia é questão de sobrevivência, né? E aí a gente tem N casos de outros setores que não seguiram, não conseguiram, né, não investiram, demoraram para dar esse passo e de fato tiveram que muitas delas saíram do mercado, né? Não estou falando do agro específico, estou falando de outros setores que a gente já que também acontece. O que ficou claro nos painéis anteriores é que você precisa começar. E não importa se grande, se pequeno, mas precisa ser hoje e agora, porque senão a chance dele ficar para trás, e o Botão muito bem falou isso, é grande. Ou mesmo deixar de existir, né? Exato. Começar pequeno é começar com foco, né? Identificar, acho que o Botão trouxe, foi bem feliz ali, identifica um problema que quer resolver, né? Que precisa resolver, quantifica aquela dor, foca. De repente, a gente tem casos aí que com um problema que a gente consegue resolver, você já tem recurso para investir nos outros. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro num manejo específico, ou você está deixando de potencializar a sua produtividade por falta de inteligência. Então, o recurso, ele vem do próprio investimento em tecnologia. É daí por isso que ele é um investimento, porque ele vai te trazer um retorno, né? Muito bem. Inclusive, eu queria ver com o Botão agora, como que a gente faz para analisar o retorno dos investimentos de tecnologias tangíveis e intangíveis? A mecânica, ela é a mesma? Olha, as tangíveis, como eu disse, é relativamente mais fácil, né? Nós temos algumas métricas econômicas, como o próprio ROI, que é famoso. Se você colocar no YouTube, você vai ver o cálculo ali, é bastante simples, tá? Ou o VPL, que é o valor presente líquido, TIR. Então, para isso a gente tem, né? Então, assim, para o pessoal que está começando, né, e não tem um nível de maturidade, como a gente já colocou no sentido, eu começaria até pelas tangíveis, tá? As intangíveis, né, aquilo que eu não consigo talvez mensurar, aí sim é algo que talvez venha naturalmente com o amadurecimento no sentido dessa absorção de conteúdo, tá? Não teria assim uma métrica específica, porque daí eu tenho que fazer uma análise mais holística, né, uma análise mais contextual da onde vai melhorar, tá? Então, pelo menos é a visão que eu tenho. E só queria também complementar algo rapidamente do Felipe, né? Ele falou dos valores. Cara, hoje para você plantar cana, nós estamos falando do investimento de R$9,5 a R$10.000 por hectare. Então, se você trabalhar com algumas ferramentas que talvez possa até onerar um pouquinho mais o seu investimento, cara, olha o investimento que o senhor tem. A cana é uma cultura, né, semi-perene, é um casamento, um noivado, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então, você ter essa visão é importante.
Isso só plantio, fora os tratos culturais que vai mais 2,5, 3 pau. Isso é assim, deixando um recado extremamente positivo para a Smart Breeder, para todas as empresas. Se tem um ano de investimento, meu amigo, é esse daqui. Se você tem receio em investir porque o preço está baixo, esse ano você não tem desculpa. Nossa previsão de ATR está batendo R$1 por quilograma de ATR. Então, é o ano que você efetivamente vai conseguir ter uma margem, se você tiver valores médios aí, e pode ser o ano que você deixa um pouquinho ali para a questão de investimento, trata com carinho, não precisa querer revolucionar e transformar sua empresa aí numa inteligência artificial, como o Felipe colocou. Pega ali onde dói, conhece as tecnologias e vê aquilo que você consegue absorver. Se precisar de capacitação, que a gente fala muito, né? Mas tem Ferrari em estrada de terra. Se você acha que o seu time aí não está capacitado, capacita eles primeiro, mas não fica para trás, cara. Não fica para trás, porque uma hora, né? A gente assistia filme VHS, depois veio o DVD, depois veio o pendrive. Então, se você continuar dessa, uma hora você cai do cavalo. Eu tive uma experiência recente com uma empresa de tecnologia de escaneamento escaneamento do animal, né? Do boi. Quando ele faz esse escaneamento, ele consegue ver o tanto de gordura, o quanto essa carne é boa ou não. Eles desenvolveram esse ultrassom para fazer isso e eles batiam nas grandes fazendas e tinham muita dificuldade em mostrar para o produtor que aquele boi que ele criava não era uma carne boa para ser vendida. Usando isso como exemplo e essa barreira, e aí eles tiveram um case positivo que ajudaram eles a entrarem em outras fazendas, que foi lá no Acre, onde eles pegaram um fazendeiro jovem e ele mostrou, olha, os seus animais não são bons para isso. Aí ele, o que eu preciso fazer? Ele falou, começar do zero. E ele topou a ideia, acabou com 30 mil cabeças que ele tinha e começou do zero. E 6 anos depois ele começou a vender Nelore com boa qualidade. A gente está falando então da tecnologia impactando no retorno dele. Quando a gente vai para esse universo da cana, tem alguma semelhança, tem algo parecido assim que você consegue pegar um produtor que fala assim, poxa, isso aqui é um investimento alto, mas eu vou topar, eu vou fazer, ou ainda é muito resistente à adesão a essas novas tecnologias? Essa é para mim ou para o Ricardo? Para o Ricardo. Bem, o Botão colocou um número que é importante, né? R$9.000 o plantio, R$2.000 os tratos anuais aí numa cana-soca, né? O valor de royalties de uma variedade, na média aqui do CTC, no passado fechou por volta de R$200 por hectare. Então, você imagina, nesse contexto de investimento, você vê que o gargalo, muitas vezes das usinas não estarem conseguindo usar variedades modernas, não é o preço do royalty cobrado, é o contexto, né, o ambiente de negócio e esses altos valores de investimento que algumas usinas não conseguem fazer isso com a velocidade necessária. As que estão conseguindo fazer isso, estão conseguindo renovar seu canavial, usar variedades modernas, estão numa situação super confortável e estão surfando esse preço do açúcar maravilhoso, esse valor da TR de R$1 que o Botão comentou, e nos seus balanços, nos seus resultados, estão sorrindo, né, sozinhas. Então, isso é um ótimo sinal, isso gera uma influência, uma propaganda positiva para as outras usinas que em algum momento querem também poder fazer isso, querem organizar seu caixa, né, para poder chegar nesse horizonte aí mais favorável. Tudo bem. E Felipe, a gente está falando muito de valor, né? Está falando de poxa, como mensurar esse investimento, como avaliar e analisar. Por curiosidade, assim, quanto custa uma solução Smart Breeder hoje? Tá, antes de falar um pouquinho do preço em si, né, que a gente quer só entender um pouco a mecânica, né, de como a gente enxerga, né? Então, praticamente, você tem ali hoje, para abordar o tema, a gente aborda o problema, a dor. Qual que é a dor que o cliente tem e quantifica aquela dor, né? Então, como exemplo aqui, né, a Smart Breeder é uma plataforma que atua em todo o manejo. E aí eu vou dar um exemplo de uma praga, né, específica, né, que é a broca da cana.
né? E aí tem estudos realizados que 1%, né, do nível de infestação, você gera uma perda de R$ 150 por hectare. Tá? Então isso aí é que a gente quantifica o problema e identificou. Pô, então cada 1% que eu estou perdendo R$ 150 por hectare. Em cima disso, a gente já tem, né, vários casos aí de usinas que a gente já conseguiu derrubar 5, 6, 7 pontos percentuais, né, desse valor. E o que a gente e a plataforma, ela praticamente é 0,1% para você praticamente fazer o manejo de todas as pragas, ou seja, é muito pequeno o valor. O valor, quando a gente fala do preço, ele é extremamente pequeno em relação ao retorno que você tem então, com o a tecnologia. benefício é muito superior a qualquer valor inicialmente investido. É muito superior, né? Então, e é um pouco do que o Botão trouxe, o Ricardo também, né? Se você num plantio, você decidir lá qual que variedade você vai plantar, onde você vai plantar, como que você vai plantar, você já vai investir R$ 9.000, ou seja, nos tratos a gente está falando de 2,5, mais até em alguns casos. E a gente garante também no outro lado, que é o seguro que eu falei, pô, você está garantindo que você vai potencializar tudo aquilo. Então são as duas vertentes que a gente usa para demonstrar valor. Uma que você vai reduzir a perda, ou aumentar um potencial de um produtivo, e de um outro lado, que a gente fala que é quanto custa a estratégia, né? E aí até eu ia falar aqui no momento, mas não falei, que é aquela questão lá que o caso do motorista, por exemplo, né? Você pode pegar o melhor motorista, o taxista de Londres, que ele conhecia todas as ruas e tal, e para você ser taxista de Londres, você tinha que conhecer todas as ruas, né? E não tinha, naquela época não tinha o GPS. E aí você tinha que trafegar sem tecnologia, né? E depois foi comprovado que com a tecnologia, um motorista mediano estava melhor que ele, porque ele tinha mais informação. Então aqui que a gente quer trazer, pô, um pouquinho que ele invista nisso, ter mais informação para ele tomar essa decisão, ele vai ter um retorno ali em todo esse investimento que ele está fazendo, muito maior do que um acerto já valeria a pena todo o investimento. Um acerto vale a pena. E é aí que entra, eu acho, só para complementar, a importância, né, de fato, de ter um parceiro tecnológico que entenda com profundidade a dor do cliente e consiga levar uma tecnologia que vai resolver. Nisso a gente viu que, por exemplo, a Smart Breeder ela surge desse universo. Então ela domina esse universo porque ela nasce dali, né? Ela vem com a experiência do Éder dentro do genoma da cana, sem dúvida. Enfim, participando de momentos importantes, né, dessa cultura, e isso acaba trazendo uma bagagem que não dá para adquirir de uma hora para outra, né? Sem dúvida. E aí tem que ter um tempo de maturação. Então, a Smart Breeder está fazendo essa semana aí os 12 anos, né? Então, trazendo todo esse legado, essa história. Obviamente, aí o Ricardo falou do CTC também, 51 anos, uma baita história. Mas isso aí ajuda, de fato, a mostrar a dificuldade. Não é de um dia para o outro, o Botão também trouxe isso, e tem que ter uma ciência profunda, né? Não é fácil você trabalhar com essa imensidão de dados, gerar inteligência para resolver o problema lá no produtor. Então, eu acho que a escolha do parceiro tecnológico também é uma mitigação de risco do investimento no mundo digital. Muito bem. E para você que está assistindo a gente, você pode mandar a sua pergunta para qualquer um dos três, sua dúvida, sua curiosidade, assim como fez o Leandro, que quer saber do Ricardo. Ricardo, qual é o futuro das variedades convencionais frente às transgênicas? Como o CTC enxerga essa divisão dentro das usinas ao longo dos anos? Obrigado pela pergunta, Leandro. Ela vai de encontro ao que eu comentei da dispersão de possibilidades de adoção tecnológica que existe entre usinas. Então, é natural que usinas que estão num patamar de produtividade maior e têm um problema mais grave de controle de broca, elas vão optar por adotar e acelerar a adoção de variedades BT. Muito bem. Nós fazemos o melhoramento e a inovação tecnológica também para variedades convencionais, porque existe um grande mercado para elas, elas entregam um bom retorno econômico, obviamente, mas inferior ao retorno econômico que as variedades BTs hoje já estão apresentando para os nossos clientes. Então, vai ser um caminho natural da biotecnologia tomar conta. Nós vimos isso em algodão, soja e milho,
Hoje, se a gente somar essas 3 culturas, são mais de 54 milhões de hectares de adoção de biotecnologia. Os ganhos econômicos, a assertividade do agricultor em saber usar a tecnologia e beneficiar do máximo que ela pode entregar, aconteceu já no mercado de grãos e fibras. O trabalho do CTC, da nossa equipe de assistência técnica, é ajudar as usinas e fornecedores para trilhar esse caminho de uma maneira mais rápida. Porque, por característica da cultura de cana, isso demora um pouco mais, porque você tem que multiplicar a cana, todas as características agronômicas que atrasam um pouco esse processo. Mas nós não temos dúvida nenhuma que em breve nós vamos ter a maioria dos canaviais cultivados no Brasil com biotecnologia. Muito bem. Se você, assim como o Leandro e o André, quer fazer uma pergunta, acesse os canais da Smart Breeder, que está aqui na descrição desse link, desse vídeo, e você vai poder fazer a sua pergunta. E, Botão, essa é para você. O André pergunta: Botão, na sua experiência, adotar uma tecnologia disruptiva, como essas duas, CTC ou Smart Breeder, qual deve ser, agora ele vai colocar em maus lençóis, hein? Qual deve ser o retorno dela para valer a pena? Olha, depende. Você acho que o André te dificultou um pouco aí, hein? Não, rapaz, é o seguinte, depende primeiro da sua dor e depois ali de alguns benchmarkings que você tem ali da questão do retorno, né? Muitas vezes a adoção ela vai além simplesmente desse retorno, mas vai da melhoria do processo como um todo e como a tecnologia ela pode contribuir de maneira holística para o seu processo. Então, assim, isso depende muito, né? Como a gente está falando de um setor extremamente amplo, né? De diferentes, apesar de todo mundo produzir açúcar, etanol, bioeletricidade, de diferentes patamares e níveis aí de maturidade, como já estamos falando até de maneira mais cansativa. Então, assim, depende do que você quer, da onde está doendo, mas o que a gente olha aqui, retorno sobre o investimento, né, em torno de 10%, pode ser uma métrica interessante a depender da usina. Agora, depende também dos projetos que estão em você com benchmark, né? Ou seja, o benchmark que eu falo é o seguinte, né? Como eu disse, dentro de um centro de investimento das usinas, nós temos diversas propostas. Nós temos Smart Breeder, nós temos CTC, nós temos concentração de vinhaça, nós temos um software novo, nós temos o P7, nós temos um monte. A pergunta é o seguinte, né? Onde dói mais e qual a princípio está trazendo aí o maior retorno? E aí a gente vai direcionando. O bacana, cara, é que cana-de-açúcar, como eu disse, decidiu plantar, ela é casamento. É 5, 6, 7 anos, né? Então, assim, nós temos um espaço muito bacana para absorver diferentes ferramentas, tá? Isso que eu gostaria de colocar. Muito bem. E, Felipe, no caso da Smart Breeder, qual que é esse retorno? Tem um valor médio? Tem algum número? Sim, igual eu falei, né? Já comentei, a gente tem muito o ganho nosso hoje, ele é muito maior, né, do que o ganho que a gente consegue entregar, né, para o produtor. Esse valor produtor, ele é muito maior do que investimento. Mas na média do que a gente tem visto hoje é um retorno de 1 para 10. Ou seja, cada R$1 que ele investe, ele tem um retorno de R$10. Tá? Nossa, mas isso é um número muito significativo. Então, para aquele produtor que, porventura, ainda tem receio de investir em novas tecnologias, 1 para 10 é algo muito importante, né? Porque a gente chegar, igual eu comentei, se a gente conseguir derrubar aí, né, no controle de uma praga, por exemplo, 1%, né, 1 ponto percentual no nível de infestação, a gente está falando de um retorno aí de R$150 que ele evitou de ter aquela perda. Então a gente computou também esse valor, que ele deixou de perder esse valor, né? E aí a gente, assumindo que a ferramenta aí está em torno de 0,1% do nível de infestação, é mais ou menos em linhas gerais, esse número. Obviamente que isso é uma média, né? Pode ser um pouco mais baixo em alguns casos e em alguns casos maiores. Ricardo, e no caso do CTC, as variedades conseguem oferecer esse retorno? Dá para mensurar? Você tem algum número? Como você disse, sou jornalista, gosto de número? Temos sim. Eu acho que tem várias maneiras da gente olhar esse número, tá? Se a gente olhar para o setor sucroenergético de uma maneira geral e olhar toda a contribuição que o CTC trouxe para o setor
lançando variedades, genética, nós temos um levantamento. O nosso levantamento é que nós geramos um retorno de 1 para 10 de benefício para o setor. Ou seja, o que nós oferimos aí de royalties, comparando os benefícios que o setor obteve de ganho de produtividade com as nossas variedades, a relação foi 1 para 10. Vou te dar um exemplo. Esse ano, nós paramos, né, de cobrar a CTC4, que é a nossa variedade mais cultivada. A relação dela de benefício para o setor foi de 1 para 25. Tá? Isso de uma maneira geral. Agora, se a gente fosse falar de margem agroindustrial, de plantar uma variedade ET, né, uma variedade de alta produtividade com a proteção contra a broca, nós temos clientes com benefício de R$ 3.500 e clientes que estão com benefício próximo de R$ 800 por hectare de margem agroindustrial recebida. Muito bem. Agora, Botão, eu acabei de ouvir números muito interessantes. Por que você acha, mesmo diante desses números, que ainda há tanta resistência do produtor em aderir a essas novas tecnologias? Cara, é aquela história, como eu disse para você, né? Também se o produtor, né, adotar todas as promessas que ele tem de 1 para 10, 1 para 5, 1 para 11, 1 para 15 que chega, o cara vai produzir 550 toneladas. Então, a grande dificuldade, o grande desafio do cara é justamente em como selecionar essas tecnologias. Por isso que identificar para ele aonde dói, né, e por onde começar é extremamente importante. É aquelas coisas clássicas de rodar o PDCA, né, e ver aí aonde você precisa melhorar. Por isso que o benchmarking, né, é uma coisa tão importante, né? E a gente trabalha com benchmarking, o CTC tem benchmarking, a Smart Breeder, com essa porrada de dados que ela tem, ela está te dando isso, cara. Ela está te dando um benchmarking ali do seu processo para ver se você está bom ou você está ruim. Então, acho que o grande desafio, né, é conseguir selecionar qual efetivamente é a atividade, mas você só vai isso para onde dói mais, tá? Então, essa seria a minha colocação e realmente, né, os retornos que o pessoal colocou, eu já conheço o Smart Breeder, já conheço o CTC, são realmente tecnologias que apresentam um alto potencial, né? Agora, se é 1 para 10, né, outra coisa importante, né, como o Felipe colocou, esses números são médios. Média é aquela história, você dorme com a cabeça no forno e o pé na geladeira. Então, assim, pode ser que no seu caso, se for um cara que não tem nada, para quem não tem nada, a metade é dobro. Então, pode ser que a sua implementação de tecnologia, cara, te traga ganhos muito maiores. Agora, se você é um cara que já tem um processo bacana, pode ser que seja menor, mas não que isso não vá compensar investimento. Então, assim, identifica o teu problema, vai atrás do que você quer e começa. Não fica na zona de conforto, porque, de novo, senão você vai ficar para trás. E aí, direciona onde você vai investir. Esse que é importante. O Botão levantou uma questão importante. Então, a gente precisa selecionar muito bem essa tecnologia. A Smart Breeder, ela tem alguma atividade, algum profissional que ajuda o produtor a identificar isso? O que ele deve ou não implementar primeiro? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, assim, o nosso trabalho, a gente vende uma solução, né? A gente não vende um produto, né? Assim, que chega lá e tal. Então, antes da gente, de fato, fazer uma proposta comercial, levar uma proposta, é feito um diagnóstico agronômico junto ao cliente, né? Ou seja, o que dói, né? Qual que é o seu problema, como que tá e tal. E a gente, então assim, a gente não vai nem oferecer para um cliente, não adianta a gente, né? É diferente, né? Às vezes uma solução, coisa mais simples, ou um produto que você só vou disparar lá e vamos ver, né? Põe o preço, né? E a gente não o nosso processo é totalmente diferente. Então a gente tem todo um passo para diagnosticar, ajudar ele a entender. Muitas vezes ele também não consegue nem ter um norte, porque e aí a gente usa os benchmarks, porque nós estamos em mais de 2 milhões de hectares hoje, utilizando a plataforma. Então a gente também tem a expertise desses clientes para saber no setor quais são as principais dores. Então a gente já vai com o escopo fechado, mas obviamente ele que decide por onde ele quer começar. Muito bem. Ricardo, eu queria saber de você, em relação à cana, quais serão
biotecnologias usadas no futuro? Obrigado pela pergunta, Alain. Eu vou aproveitar o gancho e vou tentar comentar quais são os 3 critérios que a gente usa sempre, que são os guias aí, o direcionamento do nosso CEO para a inovação tecnológica. Ela precisa ser útil, ela precisa ser escalável e ela precisa ser disruptiva. Tá? Esses são os 3 critérios importantes. Então, quando a gente dá o exemplo de fazer o melhoramento genético, ter variedades de cana-de-açúcar e introgredir e transformá-las para biotecnologia, a gente está seguindo esses 3 critérios. Por quê? É útil, a variedade moderna facilmente incrementa 25% a tua produtividade e as perdas no setor em função de controle de broca são estimadas em 5 bilhões de reais. Então é uma tecnologia útil. Ela é escalável? Sim. Um grande produtor pode plantar uma variedade, um pequeno produtor, inclusive a agricultura familiar. Ele pode plantar uma variedade. Ela está aí disponível, acessível, é uma tecnologia que não exija nada que ele não tenha, já na propriedade. Então isso ela torna essa tecnologia escalável. Muito bem. E por que ela é escalável e rapidamente pode ser adotada? Porque a produtividade é algo mensurável. É rápido de você medir esse benefício. Em cana, você vê o primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, você analisa nos diversos talhões da propriedade, ambientes edafoclimáticos, em função das influências climáticas, e você vê o valor da tua tecnologia, e com isso ela ganha uma velocidade maior ou menor de adoção. Muito bem. E o terceiro ponto é o disruptivo. Tá? A biotecnologia é uma tecnologia disruptiva. Tá? Esse melhoramento genético, esses investimentos que nós fizemos, eles vão repetir a história de sucesso que aconteceu em grãos e vão ajudar a proteger o patamar, né, máximo que a genética pode trazer de produtividade. E respondendo à tua pergunta agora de uma forma objetiva, nós estamos desenvolvendo eventos de tolerância a herbicida e nós temos um projeto muito importante e disruptivo que é a semente artificial em cana. Muito bem. Eu acabei, acho que te interrompendo, Botão. Você quer concluir? Você quer acrescentar mais alguma coisa na fala anterior? Não, cara, acho que o raciocínio foi feito de maneira completa. Eu gosto sempre de falar, né, que um termo que foi falado muito, né, ao longo dos nossos painéis foi a questão do disruptivo, né? Romper padrões. Então, veja bem, né? Olha a dificuldade, um produtor que deu certo até agora, que tinha um padrão, e ele precisa romper um padrão para se adequar, né? É algo muito desafiador para ele. E aí a gente vê também alguns choques, né, que tem na cultura, e produtor sofre mais isso, que é a questão da sucessão familiar. Às vezes você tem teu filho com 30, 35 anos, está começando quer colocar um negócio novo, e você fala assim, o que esse moleque, né, que vai me ensinar que eu dei certo a vida inteira? Então, ter essa mudança de comportamento e sucumbir um pouquinho às inovações, isso não vai jogar fora, né, não vai tirar o mérito da sua trajetória até aqui, da sua tradição, etc. Você mesmo deu o exemplo da questão das vaquinhas, né, dos 30 mil. Um produtor jovem. Então, não deixa isso você fazer. Não faça somente a sua saúde jovem, de você caminhar, fazer exercício. Não seja só você jovem. Faça a sua atividade ser jovem. Mantenha o seu tradicionalismo, que te trouxe até o sucesso até aqui, mas não deixe de experimentar e conhecer as novas tecnologias, as novas soluções. Esse é o recado que eu gostaria de dar para você, aí que está nos assistindo ao vivo, que vai assistir depois também. Muito bem. E lembrando que amanhã, como a gente vai falar do Profissional 4.0, a gente vai entrar no assunto da Smart Breeder Academy, que é um espaço para formar novos profissionais, mas mais do que isso, para gerar cultura dentro das empresas, para ajudar as empresas, né, os produtores, a entenderem essa cultura. Então, você não pode perder o programa de amanhã. E, Felipe, só para a gente fechar, como que vocês
Acho que você deu uma passada, mas em resumo, como que vocês conseguem gerar valor hoje para o produtor? Uhum. Tá, daquela forma assim que eu já comentei, né? Vou tentar de novo aqui ser um pouco mais específico. A gente identifica a dor dele e consegue quantificar aquele problema, ou seja, qual que é o problema que ele tem, né? E aí, a partir disso, a gente vem com todo o nosso pacote tecnológico, né, com toda a nossa estrutura de mais de 50 agrônomos, 50 cientistas da computação. Então a empresa vai com todo esse apoio para poder entregar e buscar esse valor que a gente identificou, esse potencial de ganho, um potencial de redução de perdas, e a gente consegue, com isso aí, fazer valer a pena o investimento que ele tem. E aí abrange um pouco no geral também, que é capacitação de pessoas, que a Drade, né, o pessoal vai falar amanhã do Profissional 4.0, acho que dar um aviso aqui para o pessoal não perder esse painel, que acho que vai ser bem bacana. Que a outra parte, acho que é fundamental, é o engajamento da liderança e a cultura que tem que permear de cima para baixo, né? E aí, eu estou falando mais de um escopo de usina, mas de um produtor também, que também tem que estar conectado, tem que estar dentro do ecossistema de inovação e criar um ambiente, né? E o ambiente de inovação é aquele ambiente que permitir com que as pessoas possam criar, possam desenvolver, mesmo que aconteçam erros, porque erros acontecem, né, nesse mundo da inovação, mas é errar rápido e acertar rápido. Então, eu acho que essa é a mensagem aí para a gente, né, deixar aí para o pessoal. E a gente tem uma pergunta para o Ricardo, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria avisar que você que está no Instagram, daqui a pouco a nossa conexão vai cair, então vem para o YouTube, vem para cá e aí você pode continuar esse bate-papo, porque a gente está no finalzinho, mas normalmente no final vem algo muito importante. Para você não perder, vai lá para o YouTube, tá bom? E aí eu quero perguntar para o Ricardo, no caso da cana, 12 meses ou mais para calcular o retorno de uma tecnologia pode atrasar a adesão tecnológica? E como vencer esse tempo e ter retornos comprovados também no curto prazo? Obrigado pela pergunta, uma pergunta bem interessante. Eu diria, eu como diretor de marketing, talvez um dos maiores desafios que eu tenho, comparando uma cultura anual. Eu diria que nós fazemos experimentos, então nós temos um embasamento de ensaios coletados nas nossas estações experimentais e ensaios avançados em áreas de clientes formadores de opinião. Então, quando nós lançamos um produto novo, nós nos baseamos nesses resultados para posicionar o produto, para identificar suas qualidades e defeitos e, com isso, entender que valor que ele pode gerar e como nós vamos precificar. Então, eu diria que para a gente acelerar a adoção das nossas variedades e a adoção da biotecnologia, o que nós precisamos continuar fazendo é ter credibilidade adquirida através de bons produtos e da nossa equipe de quase 50 pessoas prestando assistência técnica. Então, isso é fundamental. Nós estamos, cada ano, aprimorando e tentando ajudar as usinas e fornecedores a plantarem de forma mais rápida, acelerada, variedades novas que nós temos para oferecer. Então, as técnicas de meiose, o suporte que o CTC oferece de financiamento, ajuda na irrigação, acompanhamento dessas áreas, é uma forma de nós tentarmos acelerar esse processo de inovação e adoção de variedades novas, inclusive a biotecnologia. Muito bem. Só para dar o crédito, né? Quem perguntou foi a Roberta. Então, para ser justo, né? Roberta, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, nosso obrigado pela chegando... Roberta, né? Sim, muito obrigado. Uma mulher fez pergunta inteligente, sempre. Justo, tá vendo? Elas são sempre muito sábias. Nosso programa está chegando ao fim, mais um painel Smart Breeder chegando ao fim. Então eu quero começar aqui agradecendo o Felipe. Você quer deixar alguma mensagem? Felipe, quer deixar alguma coisa para o telespectador? Eu queria agradecer esse papo aí rico aí com o Ricardo, com o João. Agradecer, acho que muito bacana poder conversar sobre esse assunto. E também agradecer você, Alan, aí, por essa semana que tem acompanhado a gente e deixar o convite aí, né, para o produtor, né, aquele que ainda está na dúvida,
que acha que tem algum, né, ainda está com algum tipo de medo e tal, que para vir conversar, né, a Smart Breeder está de portas abertas, né, para a gente poder ajudar, explicar aí com mais detalhes e tá com o time aí, né, todo pronto aí para poder atendê-los, né, e fazer o convite para eles virem e entrar na revolução que de fato tem que começar, né? Acho que esse é o ponto que o João trouxe, né? A gente tem que começar porque é uma coisa que veio, que já tá num momento de digitalização muito forte e acho que a gente tem que aproveitar agora esses dados, toda essa estrutura já existente. Quem não tem também, a gente tem tecnologias iniciais para poder iniciar um trabalho de digitalização, mas de fato já conseguindo entregar a camada de inteligência aí, gerando os retornos aí esperados para os produtores aí, para as usinas, né? Então, fica o convite. Muito bem. Botão, da mesma forma, eu quero te agradecer. Muito obrigado por participar conosco. E você quer deixar alguma mensagem? Cara, obrigado. Prazer foi todo meu poder participar desse momento tão importante aí da Smart Breeder, tá? Parabéns aí para vocês e que seja uma vida longa e próspera, né? E com certeza aí nós vamos fazer muita coisa junto. Mensagem final: Deus, além de brasileiro, ele é agricultor, mas só rezar não adianta. Você tem que investir em tecnologia também para você se manter no. Um beijo para todo mundo aí, uma boa noite e agora é com o nosso amigo Ricardo. Isso, aproveita então, Ricardo, agradeço a sua participação e pode se despedir, se quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Bem, eu adorei o fórum, obrigado por quem pôde assistir, pelas perguntas, obrigado pela Smart Breeder pelo convite, né? O Felipe e o Botão, sempre pessoas muito prestativas e de grande valor para o nosso setor. Eu queria encerrar a noite agradecendo aos nossos clientes, ao setor sucroenergético que acredita muito no CTC. Nós estamos muito felizes de ter encerrado essa safra em março, né? Com 40% de participação de plantio com nossas variedades. Isso, para nós, é o melhor sinal, o melhor indicativo que o CTC está no caminho certo. Então, obrigado pela confiança e, por favor, continuem nos apoiando, porque nós vamos fazer diferença para o setor e trazer muita riqueza para a nossa sociedade. Muito bem, e eu quero encerrar agradecendo a você que esteve ao vivo com a gente esse tempo todo, você que vai assistir esse vídeo em um outro momento, lembrando que eles estarão disponíveis nos canais da Smart Breeder, que estão na descrição do vídeo aqui embaixo, então curte lá o Facebook, o Instagram, o YouTube, também o LinkedIn, que aí você vai ter esses materiais disponibilizados para que você possa reassistir, se for o caso, e encaminhar para alguém. E lembrando que vão ter sempre posts, né, levando conhecimento e informação para você em todas as redes da Smart Breeder. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre o Profissional 4.0. Esse foi o terceiro programa, amanhã infelizmente a gente encerra essa primeira leva de programas falando sobre esse Profissional 4.0. Você não pode perder, eu te espero lá, valeu!